Nessa aula de hoje nós vamos ver a obtenção dos modos de propagação num guia de onda metálico circular, né? E essencialmente a gente vai derivar as soluções para modos TM e TE, né? E as referências para essa aula são o livro do Collin, Foundations for Microwave Engineering, no capítulo 3 especificamente. Tem também esse livro do Collin, que é uma bíblia na área no tocante a guia de ondas, né? Field Theory of Guided Waves. Obviamente os livros do ramo, capítulo 8, também o livro de métodos matemáticos do Afkin, né? Capítulo 11, que trata sobre equações diferenciais e a função de Bessel especificamente, né? Bom, então considere aí essa estrutura metálica. Você tem um guia de onda com paredes perfeitamente condutoras, né, em que você tem o eixo Z, a gente assume sendo o eixo longitudinal, né, e aí você tem uma parede cilíndrica de raio A, num sistema de coordenadas XYZ, né, digamos assim. Na verdade aqui seria, do jeito que eu desenhei, eu teria que fazer assim, né, para ficar um sistema cíclico. O Y tem que estar aqui, certo? Então X, Y e Z para lá, né? Então aqui seria um ângulo azimutal φ e a coordenada R, né? Então nesse sistema a gente começa analisando os modos TM, né? Ou seja, H é transversal e o campo elétrico tem uma componente transversal, além de uma componente longitudinal, né? Então a gente começa derivando, né? Tentando obter uma solução para a equação diferencial para a componente longitudinal do campo elétrico, né? Aqui lembrando que o nabla-T ao quadrado é D2 dx2 mais D2 dy2, né? E esse número de onda de corte ao quadrado é dado por número de onda ao quadrado num espaço cujo índice de refração é NG, né? Seria NGK0, e beta é a constante de fase. Então os campos propagam no sentido positivo, dizer, de acordo com a função complexa exponencial de menos j beta z, né? Obviamente a gente vai usar coordenadas cilíndricas, né, em que você tem o operador laplaciano de cilíndricas. Agora ele tem essa forma específica, né? Tem uma derivada radial, derivada azimutal, e como sempre, então a nossa equação é laplaciano transverso ao quadrado, só lembrando, de EZ mais KC ao quadrado, EZ igual a 0, nós temos então essa equação diferencial, né? E mais uma vez assumindo o EZ fatorado no produto de uma função radial e uma função azimutal, nós temos aí, é só a gente plugar esse produto aqui, tá certo? Então você tem aí G sai da derivada em R, vem para fora, né? Fica a derivada de F só, com a função R que está aqui. E aqui você tem F sai da derivada em relação a φ, né? Sobre R2, derivada segunda em relação a φ. Aqui fica KC ao quadrado de FG, que é o EZ, igual a 0. E para a gente elucidar, né, a independência de fatores, a gente multiplica por R2 sobre FG, ambos os membros dessa equação.
com isso, por exemplo, aqui, né, G vezes R2 sobre FG vai dar G sobre R, né, vai dar R sobre F, né, certo? E aqui vai ficar R2 cancela, esse R2 vai ficar 1 sobre G nesse termo, e esse termo aqui vai ficar R2 KC ao quadrado, né, esse termo aqui, certo? Nós temos essa equação diferencial. Então o que nós temos aí, né? Nós temos aí que esses termos, né? Deixa eu só tirar aqui algumas dessas marcas. Deixa eu tirar essas marcas. Então observe que esse termo só depende de R, é uma função de R, né? Esse termo é uma função só de φ. Você tem uma equação do tipo f de R mais g de φ igual a zero. Isso só, mais g de φ, eu posso chamar isso aqui tudo, mais g de φ, isso aqui tudo é f de R, né? Então, isso só pode ser zero, qualquer que seja R e φ, no plano xy, R entre 0 e A, φ de 0 e 2π, se essas funções forem independentes. Então, a primeira equação diferencial que a gente obtém é uma do tipo, com uma constante de separação, 1 sobre g d2g dφ2 igual a menos n2, né? Vamos usar n uma constante real. Nós sabemos que ele pode escolher complexa. Se for complexa vai ter um tipo de solução, se for real vai ter outro tipo. A gente vai ver que esse n tem que ser real de fato, né? E essa escolha tem que ser essa aqui, para poder realmente ter uma solução única. A equação obtida para G é a equação já conhecida, né? Quando você tem aquela escolha de sinal. Soluções são do tipo seno e cosseno. E observe que para a gente ter, observe quem tem o domínio completo, né? O G de onda, o φ varia de 0 a 2π. Para que essas funções se repitam numa volta completa, esse número tem que ser um número inteiro, né? Ou seja, n tem que ser da forma inteira, incluindo a possibilidade de m igual a zero. Então a gente vai representar os dois tipos de soluções utilizando um conceito muito utilizado em computação com dados estruturados, que é o conceito de lista, né? Então, por exemplo, seja uma lista de dois elementos, é mais ou menos parecido com um vetor ou matriz, né? A gente vai chamar a função seno e ver a função cosseno. Observe que a função seno ela é nula para m igual a zero, né? Então, como a nossa solução é proporcional à função g, se for escolher a função seno, m igual a zero faz com que o EZ seja nulo, né? Então, EZ igual a zero para m igual a zero, né? Então, a função seno admite valores inteiros de m a partir de 1. E a função cosseno tem, inclusive, m igual a zero, ou seja, quando isso acontece, o campo é z de Rφ, né? Se você quiser utilizar a função Vm, ele vai ser só uma função só de R, né? Não varia com o azimuth, ou seja, G0 é 1. Então você tem uma lista de dois elementos, né? Então as soluções são ou seno e cosseno, ou combinações lineares de seno e cosseno, ou seja, isso vai determinar qual é o tipo de polarização de campo, né? Se ele está mais intenso num determinado ângulo ou em outro ângulo. Então depende, se for, por exemplo, a função seno, né? Você vai ter um tipo de polarização. Se for a função cosseno, você vai ter um outro tipo mais intenso de polarização, né? Do campo elétrico, certo? Bom, com essa escolha
voltando aqui para a página anterior, tá certo? Isso aqui, deixa eu deletar isso aqui. Isso aqui foi igual a menos, deixa eu escrever aqui. Esse aqui foi igual a menos m ao quadrado, né? Então a equação resultante na variável radial vai ser isso combinado com menos m2. Você tem uma equação diferencial agora, radial, dessa forma aqui, né? Radial, e rearranjando, né? Multiplicando por, expandindo essa derivada, por exemplo, esse aqui fica R sobre F, essa derivada, né? Derivada do produto, derivada desse vezes esse com a derivada R vezes a derivada de R, vai dar R D2F dr2, expandindo, este vezes a derivada disso, que dá R D2F dr2, mais df dr vezes a derivada de R, mais df dr, né? Mais kc ao quadrado R2 menos M2 igual a 0. Né? Então fica aí, eu vou escrever aqui em cima, certo? Vai ficar multiplicando vezes F, né? Vai ficar R2 D2F dr2, primeiro termo, mais R df dr, mais R2 kc ao quadrado menos M2 sobre R2 igual a 0, que é esse termo aqui, com R2 em evidência. E se eu agora dividir por R2, fica uma equação conhecida, né? Que assume essa forma final, né? Dessa forma aqui. A gente ainda pode fazer uma mudança de variáveis, definir a variável kc vezes R, e com isso você tem ddr, né? ddxi, que é esse termo aqui, dxi dr, que é kc, derivada segunda, d2 dr2, é simplesmente kc ao quadrado, d2 dxi2. E fazendo essa mudança de variáveis, você fica aqui, d2f dr2 passa a ser kc ao quadrado d2f dxi2, né? df dr é kc d dxi, vai ficar e o r é xi sobre kc, então você fica com esse fator aqui, e finalmente fica com esse, e aí você tem uma equação diferencial bem conhecida, que é a equação diferencial de Bessel. Né? Essa equação é conhecida, né? Tem soluções bem conhecidas. Quando m é inteiro, que esse fator aqui pode ser um número real, mas no caso específico ele é inteiro. Então as soluções dessa equação diferencial são funções de Bessel, de primeira e segunda espécie. A segunda espécie é chamada função de Neumann, ou seja, f tem dois tipos de soluções independentes, e essas funções independentes têm características bem definidas, né? Vou mostrar aqui mais ou menos de forma qualitativa. Alguns programas, vários pacotes computacionais permitem você calcular rapidamente essas funções. Na verdade, essas funções nada mais são do que séries de potência, né, na variável independente. A função de Bessel, ela tem essa característica, né, oscilatória, né, à medida que você vai aumentando, né, o índice m, né,
você vai ter, o primeiro máximo vai se distanciando da origem, né? A função Bessel de ordem zero não tem raiz na origem, todas as outras índices inteiros têm uma raiz na origem, um número infinito de raízes. Elas são funções parecidas com as funções periódicas, né, porque elas têm oscilação, só que é uma oscilação mais ou menos amortecida, né? A gente observa que tem um decaimento dessas funções. Essas funções de Bessel de primeira espécie, J, são funções bem comportadas, elas não divergem, né, na origem. Por outro lado, as funções de Neumann, a de segunda espécie, são funções que divergem na origem, né? Todas elas vão para infinito na origem. Certo? Algumas propriedades dessa função, a gente pode enumerar aqui. Nós temos as raízes da função de Bessel, números importantes, né? Ou seja, a primeira raiz da função J0 2.4, a segunda 5.5, a terceira 8.6, das funções de ordem inteira não nula. A primeira raiz é na origem, a segunda, né, as raízes vão ficando cada vez mais distantes, né? As funções modificadas também têm raízes, né? Então, são as características que a gente tem que considerar. Tem algumas propriedades das funções de Bessel, por exemplo, função de Bessel de argumento negativo, né, pode ser colocada em termos das funções de Bessel de argumento positivo, né, usando esse fator menos 1 elevado a m. Relações de recorrência, qualquer que seja as funções de Bessel, elas satisfazem essa propriedade. A soma de duas quase vizinhas, né, dá a intermediária com o fator 2m sobre x. Derivada da função dfm dx é dada por essa expressão. Isso aqui tem uma importância, por exemplo, né, se eu calcular a derivada dj, é importante isso aqui para o nosso estudo, dj0 dx, né, é 1 meio de j menos 1 de x menos j1 de x. Usando essa relação, j menos 1 é menos j1. Então isso aqui dá igual a menos j1 de x. Ou seja, a derivada, deixa eu botar aqui do lado, dj0 dx é igual a menos j1. Né? Isso é uma relação importante, a gente vai ver já já por quê que essa relação tem uma implicação interessante no nosso estudo aqui de guerra de onda. Né? Outras propriedades da função de Bessel, né? Para argumento pequeno, você retém o termo de menor ordem da função de Bessel, ela é uma potência x elevado a m, mais ou menos, né? Só lembrando que essas funções são séries de potência com determinada característica, né? A função de Neumann não está muito preocupado com ela, que ele não vai usar, né? E interessante também para argumentos grandes, né? As funções de Bessel, especificamente a Jm, ela parece com a função cosseno, só que a amplitude cai com a raiz de x, né? Bom, tem outras propriedades que não são relevantes aqui para o nosso estudo, né? Você pode fazer combinações lineares de j e y, né? E aí você tem as parentes, digamos assim, das exponenciais complexas, né? Exponencial de jx são as funções de Hankel, que são essas funções aqui, mas isso não é muito relevante para o nosso estudo, certo? Bom, vamos determinar agora a forma final do nosso campo. A gente está falando de modos Tm, né? Por enquanto. Então a gente vai excluir as funções de Bessel de segunda espécie, porque elas divergem na origem. Então nosso campo EZ vai ter um formato, certo? Que vai ser Jm. O argumento é esse número adimensional, que é o número de onda de corte vezes R. E aqui você tem uma lista, né? Gm, lembrando, né? O G com esse tio é uma lista de dois elementos, U, V. Né? Gm é OM, Vm. Eu posso usar qualquer combinação de linear de U e V, né? Sem nenhum problema, você tem o mesmo resultado praticamente, certo? Bom, a condição de contorno na parede R igual a A é que o campo tangencial no condutor perfeito é nulo
Então, a gente começou com o modo TM exatamente porque o modo TM ele já envolve diretamente a condição de contorno direta com EZ. Então, quando você faz isso, você tem M é a ordem da função periódica, né? E aí você tem uma condição que, para isso acontecer, que o Kc vezes A seja uma raiz da função de Bessel de ordem M. Ou seja, isso determina os valores possíveis de Kca. Então, se você diz que Pmn é a enésima raiz da função de Bessel, né? Ou seja, isso aqui seria P, né? Então, a função de Bessel de ordem M é uma coisa, e a enésima raiz dessa função, P de Mn. Então, você tem aí o número de onda de corte, que vai ser agora indexado por dois números inteiros, né? Então, desse jeito, tá certo? Você tem que a solução para EZ fica na forma, né? Uma função que em R igual a vale Jm de Pmn, e nós sabemos que sendo a raiz da função de Bessel de ordem M, isso aqui dá zero, então EZ automaticamente satisfaz a condição de contorno. E aí você tem as possibilidades para G, né? Qualquer combinação de linear, ou cosseno-seno, ou qualquer combinação linear de seno e cosseno. Então vamos observar algumas coisas, né? Primeira raiz da função de Bessel de ordem zero é não nula, né? É a única função de Bessel que tem raiz não nula é J0, né? Então, M igual a zero tem a ver com a variação azimutal. E M igual a zero vai ser cosseno de 0φ, a função, que é igual a 1. Então, não tem variação em φ. Então, os modos são modos Tm0n, né? Tm0n, são dessa forma, Tm01, 02, 03, etc, né? Então, esses modos não exibem variação dos campos com a coordenada φ, né? As funções Jm com M maior que zero tem uma raiz nula e essa não é contabilizada como a primeira raiz. A primeira raiz é essa raiz não nula, ou seja, tanto para J0 como para os Jm's, a primeira raiz vai ser a n igual a 1, ou seja, é a primeira raiz não nula, né? Algumas propriedades importantes dessas funções de Bessel, né? Todo problema de alto valor, como a gente está resolvendo aqui, gera funções que têm ortogonalidade no espaço considerado. A ortogonalidade de funções de Bessel, que tem essa forma específica, cujo argumento se anula em E quando R igual a A, tem, tá certo, uma propriedade que é a integral cruzada dessas funções, com a função peso R aqui, dá zero se os índices M e M' são diferentes. Então, essas são as propriedades, né? A integral cruzada é não nula para índices iguais, apenas M e M' iguais. E quando esses índices são iguais, vai fornecer Jm mais 1 de Pmn, que não é nula, né? Jm de Pmn é zero, mas Jm mais 1 não é. Se a gente também define, como a gente está lidando com funções seno e cosseno na variável azimutal, produto direto de listas, né? Simplesmente produto termo a termo, né? Duas listas têm um produto direto dessa forma. Então a ortogonalidade das funções G pode ser expressa, né? O vezes U, né? Ou V vezes V, integral de seno cruzado é nula se os índices são diferentes, mesma coisa do cosseno cruzado, e é não nula se índices iguais. Então isso aqui vai dar, quando os índices são iguais, isso aqui vai dar a metade do intervalo, dependendo, né? Vai dar
Por exemplo, função U, né? Se m for 0, isso aqui dá 1, então a função U, o 0 é nula, né? Então isso aqui vai dar 0, tá certo? A função V, se for m igual a 0, então isso aqui dá 2, porque quando m igual a 0 vai ser cosseno ao quadrado, 1 vezes dφ, da integral de dφ dá 2π, então você tem um fator de 2, né? Então tem essa relação de ortogonalidade e você fica finalmente com, usando aqui o elemento de área, né, em cilíndricas r dr dφ, fazendo a integral dupla, nós temos finalmente a relação de ortogonalidade entre campos, que vai ser importante na aula seguinte, que a gente vai ver, né, que dá essa relação aqui, né? Para m igual a 0, certo? É a função cosseno que está aparecendo. Isso aqui vai dar 2, né? E para m diferente de 0, isso aqui vai dar 1, né? Ou seja, dá π. Aqui aparece a área, né, da seção transversal. E essa é a relação de ortogonalidade, certo? Ou seja, em resumo, está aqui, né? Vamos determinar agora os campos transversais. A gente usa a receita, né, que a gente derivou anteriormente. Campo transversal é proporcional ao gradiente da componente longitudinal, campo elétrico. E obtido o campo elétrico, você tem diretamente o campo magnético daquela relação canônica, né? A Z vetorial é transversal sobre a impedância de onda do modo, e essa impedância é dada por beta sobre KZ, em que Z é a impedância de onda do meio, né? Que no vácuo, isso aqui daria 120 pi ohms, né? Aproximadamente 367 ohms. Ok? O número de onda no meio é ômega raiz de mi epsilon, né? Então, o gradiente, né? Só lembrando, o gradiente é AR ddr mais a φ sobre R de dφ. Então, o que nós temos que fazer aqui é calcular essas derivadas de EZ. Você tem aqui o campo transversal, ddr, ddφ. E aí nós temos expressões que vão aparecer, então, já vê aqui a derivada do fator interno da função de Bessel, né? Aparece o fator interno, que é Pmn sobre A, aparece a derivada aqui, aparece a primeira derivada da função de Bessel, a lista, o V, né? E aqui ddφ é a derivada da função G, que ele define como sendo a função H, a primeira derivada em relação ao argumento da função de Bessel, e HM, né, é a função HM é dgm dφ, que é ddφ de não é bem isso, né? Mais ou menos isso, é proporcional, tá certo? Vamos dizer assim, ddφ de UM VM, a derivada de U, deixa eu apagar aqui, a derivada de U a derivada de seno e cosseno, isso aqui vai dar M, derivada de seno e cosseno vai dar VM, derivada de cosseno é menos seno, menos o M, né? Então, o HM que aparece ali é proporcional, né, a essa derivada, tá certo? Aqui aparece a função H, que é VM menos o M, e o fator de M está aqui fora, né? Então, eu defino Gn como sendo a função com MVM, e HM é essa função VM menos o M, né? Aparece aqui. Então aí você tem o campo transversal e
o campo magnético transversal fazer o produto vetorial do AZ vetorial é transversal, né? E nós ficamos com só para a gente observar, né? Então, na componente radial, né, o que acontece aqui? Deixa eu mostrar aqui. Aparece a função JM, né? Vamos verificar. Então, AZ vetorial Aφ que é esse fator aqui, vai dar AR, né? Então, na direção radial vai aparecer a função JM e AZ vetorial AR, aliás, isso aqui vai dar menos, né? Menos AR, AZ com Aφ dá menos AR e AZ com AR é igual a Aφ. Então, na direção azimutal, para o campo magnético, tem a derivada da função de Bessel, na direção radial tem a função de Bessel, né? Então, vamos ver lá. Aqui está o HT, certo? Na direção radial. Você tem aí essa função, né? Na azimutal você tem a derivada, certo? Então, observem que a função H0, né? H0 é a lista 0, 1, certo? Na realidade, H0 na realidade é uma lista de um elemento. Na realidade, esse zero aqui não tem importância. Então, DH0 dφ aliás, DG0 dφ desculpa, isso aqui é G0, né? Deixa eu apagar aqui. Isso aqui é G0, né? Então, DG0 G0 dφ dá 0, né? Porque é derivada da função 1, né? Muito bem. Bom, então essa é a solução final para os campos. A gente vai explorar isso na próxima aula com mais detalhes, assim, como é que esse perfil de campos, como é que a densidade de potência vai precisar obter relações de ortogonalidade para a potência transportada no guia circular, né? Bom, para módulos TE, agora nós temos Hz diferente de zero, EZ igual a zero. Nossa função potencial é a função campo longitudinal. Executando as mesmas etapas, agora vocês têm Hz um produto de F com G, né? Então, da mesma forma, a equação radial vai ser a equação radial de Bessel. Então, você tem aí a função radial, é a função de Bessel, né, de primeiro tipo. E a função azimutal é a função G. Mas agora a gente tem que tomar cuidado nas condições de contorno, né? A condição de contorno agora é que o campo magnético ortogonal à parede, ou seja, N, né, para dentro ou para fora do condutor, na parede cilíndrica, né? Então, H projetado na direção normal tem que ser zero. O campo magnético normal num condutor perfeito é zero. Esse campo normal, a componente tangencial não tem contribuição, a componente transversal é quem vai dar uma contribuição para o campo normal. E o HT vem do gradiente do Hz, né? E essencialmente a componente radial é DHZdR, né? O gradiente tem uma componente radial que é AR DHZdR. Então, a R escalar R dá 1, então, essencialmente, a condição de contorno aqui é a derivada de Hz em relação à variável radial seja nula em R igual a A. Então, a condição de contorno é que a derivada da função de Bessel seja nula. Então, é necessário que
esse parâmetro seja uma raiz da derivada da função de Bessel, né? E vamos chamar essa raiz de P, ou seja, de ordem M, né? Função de Bessel, e a enésima raiz da derivada, vamos chamar de PMN', ok? Então, com isso, se eu atribuir ao argumento da função de Bessel a raiz da derivada, então você tem satisfeito a condição de contorno para o H de HZ de R igual a zero, ou seja, H radial em R igual a zero. Tá? Então HZ fica nessa forma agora. Mesma estrutura para a função G, né? Ou seno ou cosseno. Certo? E agora você tem uma função de Bessel um pouco diferente, em que o fator de escala que aparece é PMN' sobre A. No caso do módulos TM, ela P módulos TM, o fator de escala é PMN sobre A. Para módulos TE, que a gente está tratando agora, é a raiz da derivada, certo? PMN' sobre A. Que são diferentes, são posições diferentes, isso tem implicações, e quem tem a menor frequência de corte ou maior frequência de corte, da teoria de Sturm de Liouville para equações diferenciais, se mostra que também as funções derivadas, as funções que têm argumento desse tipo, em que o fator de escala é a raiz da derivada, são ortogonais também, tá certo? Essa ortogonalidade é importante, né? E essa é a relação de ortogonalidade, certo? Quem não tiver visto isso, eu sugiro que dê uma revisadinha nas referências em que se trata da equação diferencial de Bessel, né? E essas propriedades saem dessa equação diferencial. Tá? Pronto, então finalmente a componente longitudinal do campo obedece a essa relação de ortogonalidade, né? Aqui a seção de sigma é o elemento de área. Esse integral aqui no fundo é integral dupla, né? Integral de 0 a A de R dr, integral de 0 a 2π em dφ. Tá? Você tem essa relação de ortogonalidade. E para m igual a 0, você tem aquele problema do cosseno vira 1, né? Aí você tem a integral de cosseno ao quadrado em equação de 1 dφ dá 2π. Então tem o fator de 2 aqui, certo? Bom, então, continuando, né? Os campos transversais agora são obtidos por essa receita. O H transversal vem diretamente do gradiente do HZ. E o ET é obtido uma relação semelhante àquela do módulo TM, né? O produto vetorial AZ com HT com a impedância de onda do módulo dada por essa expressão. Tá? E aí você tem então a solução para HT. Observe que eu estou botando um tio aqui para dizer que tem, para um dado vetor, né? Isso aqui tem duas possíveis soluções, U e V, né? Porque você tem aí proporcional a G, e G é uma lista de dois elementos, né? Certo? Por isso que aparece esse tio que a gente está botando aqui, só para lembrar que tem duas possibilidades. Quando você escrever uma separada da outra, ele faz de uma forma só. Tá? Bom, e aí você tem finalmente a forma final dos campos. Tem que adquirir alguma familiaridade com essas funções, para poder entender direito como é que funcionam, como é que é essa distribuição de campos transversal, né? Mais uma vez lembrando que o H0 é dg0 dφ, é proporcional, né? Que dá 0. G0 igual a 1, né? Bom, uma coisa importante é ver a questão que é um modo fundamental, né? Então, que é um modo que se propaga com a menor frequência de corte? Qual é o modo dominante? Bom, as frequências de corte são determinadas pelo parâmetro Kc de Mn, né? E este parâmetro determina a frequência de corte do modo Mn, né?
Então observe, né? Vamos fazer aí uma matriz, tá certo? Mésima linha da matriz é o primeiro índice, o índice M a partir de M igual a 0, né? Então, a primeira linha da matriz é a linha M igual a 0. Vamos enumerar a partir de 0, porque você tem a possibilidade de ter M igual a 0 na solução. E a enésima coluna a partir de N igual a 1, né, vai ser a enésima raiz da função, do modo correspondente, do argumento da função de Bessel. Na forma de você ter uma FC, uma matriz, né, semelhante. Essas quantidades são relacionadas, né? Observem que deixa eu só fazer uma relaçãozinha rápida aqui, tá certo? Observe que K é ômega sobre V, né? É 2πf sobre V, né? Da mesma forma, o Kc a gente define como sendo 2πfc sobre V, né? Então, você tem aí dado Kc, né? Observe que V é C sobre índice de refração do guia, né? Então observe que o Kc é 2π FC sobre C, né? Vezes o N do guia, certo? Esse aqui é um FC, né? Então, dado FC, eu consigo determinar a frequência de corte, né? Sabendo disso, a refração do guia, eu simplesmente calculo a frequência de corte de forma simples, né? Também posso calcular também o comprimento de onda do corte, né? Para facilitar as coisas, se a gente fizer NG igual a 1, as coisas ficam mais simples, né? Então, Kc fica 2πfc sobre C. Fica simples de determinar. E a gente pode determinar também F é C sobre lambda, né? Então, FC é C sobre lambda C, se você tiver um guia vazio, certo? Muito bem. Então, o modus TM, o número de onda de corte, tem a ver com as raízes da função de Bessel. Aqui é M igual a 0, né? Primeiro grupo de raízes, módulo de mais, digamos, mais baixa ordem, né? Então a frequência de corte está aqui embaixo, tá certo? É C sobre 2πa, né? Porque observe que Kc é vezes A, né? É Pmn, né? Então Kc é dado por a raiz sobre A. Então parece que é a raiz da função de Bessel. Aqui está a frequência de corte correspondente, certo? Se você tem o modo TM 1, 2, vamos ver aqui, TM2, M igual a 0, M igual a 1 e N igual a 2, né? Isso aqui deve estar errado, né? Desculpe. Esse aqui é TM, isso aqui está errado. TM23, não TM12. TM23 tem uma frequência de corte Kc23, que é 10 sobre A. Então, vamos ver aqui. 012 TM. Não, aqui, o exemplo ali é TM13, desculpe. Esse exemplo aqui está errado. Esse aqui é TM13. TM13 tem a frequência de corte M igual a 1, N igual a 3. 10.1735, né? Então esse aqui é TM13, né? Você teria o Kc de 1,3, dado por essa expressão aqui. Menor frequência de corte do modo TM é o modo TM01, certo? Observe que o menor número que nós temos aí é 2.4, tá? Então a frequência de corte menor que tem é essa 2.4 C sobre 2πa.
né? Por outro lado, os módulos TE eles estão associados às raízes da derivada da função de Bessel. Essa aqui é m igual a 0, m igual a 1, né? E aí é n igual a 1, n igual a 2. Observe que a menor número de ondas de corte do modo TM é o modo TM, aliás, o modo TE é o modo TE1, 1. Menor frequência de corte é essa aqui, que dá um KC igual a 1.84 sobre A, né? Então, se você guia vazio, isso aqui dá 2π sobre lambda do corte, né? Então, o comprimento de onda do corte no modo TE11 é A 2π sobre 1.84, certo? Isso aqui vai dar... Aqui estão as frequências, né? Só para a gente... As frequências de corte do modo TM. Aqui está o modo fundamental. TM, aliás, TE11. Né? Aqui está o número de onda de corte desse modo. E aqui tem o maior comprimento de onda possível, que se propaga dentro do guia circular, que é 3.4 vezes o raio, né? Outra observação importante, né? Os modos TE0N e TM1N têm mesmas enésimas frequências de corte, né? Por quê, né? Os modos TE0N, né, são aqueles que têm a J0N, PMN' R sobre A. E os modos TM1N são aqueles que têm J1N, né? PMN R sobre A. Observem que isso é a raiz da função de Bessel, da derivada da função de Bessel. A derivada de J0 é J1, né? De J0N dr é proporcional a J1, né? Que a gente falou anteriormente, tá certo? Então, essas funções... Então, o argumento que está aqui é a derivada a raiz da derivada J0, que é a própria J1, que se confunde com a J1 que vem da solução TM. Então, esses modos têm a mesma frequência de corte, né? Então, é isso que a gente falou anteriormente. Derivada de J0 é menos J1. Isso tem essa importância. Esses modos são chamados de modos degenerados, né? Então, se você tem uma frequência, uma dada frequência, que esses modos, que o modo TE possa existir 0N, também o modo TM, 1N pode existir, né? Nessa condição, certo? Muito bem, então, era isso que a gente tinha para falar nessa aula. Na aula seguinte, a gente vai explorar um pouco mais as propriedades de propagação de modos em guia circular. Até a próxima.